Olá, tudo bem, meu aluno inteligente? Aqui falando o professor Aslan Jones e vamos de mais uma aula do curso ISO 9001 Revisão 2015. E vamos que vamos. E já para começar falando sobre essa norma, eu vou fazer uma revisão geral sobre ela para você ficar por dentro e aprender muito mais. Então fica ligado nessa aula que ela vai ser espetacular e você vai aprender muito. Então vamos lá. Em setembro de 2015, a norma ISO 9001 atualizou sua versão. Com isso, alguns conceitos foram reforçados e reformulados para um melhor entendimento e também aplicabilidade dessa norma. Com essa atualização, a estrutura de seções está mais de acordo com o ciclo PDCA, tornando mais fácil a compreensão em cada etapa do ciclo. Acompanhe agora as alterações que ocorreram na ISO 9001 Revisão 2015 para cada uma das seções, comparando com a ISO 9001 Revisão 2008. Contexto da organização. ISO 9001 Revisão 2008. Cláusula nova. E na 2015, contexto da organização. Na 2008, generalidades. E fazendo a comparação, olha só como melhorou, entendendo a organização e o seu contexto. Também em generalidades, entendendo as necessidades e expectativas das partes interessadas. Na 2008, aplicação. Na 2015, determinando o escopo do sistema de gestão da qualidade. Na 2008, manual da qualidade. Na 2015, determinando o escopo do sistema de gestão da qualidade. Na 2008, requisitos gerais. E na 2015, sistema de gestão da qualidade e seus processos. Requisito 4.1. Entendendo a organização e seu contexto. Abordagem maior sobre a forma com que o meio da organização deve ser analisado tanto nas questões internas quanto externas, diversidade cultural, logística, ambiental, mercado de atuação e etc., para que a política da qualidade e os objetivos da qualidade estejam atrelados à realidade da empresa e caminhem em conjunto com a estratégia de negócios da organização. Requisito 4.2. Entendendo as necessidades e expectativas das partes interessadas. Reforço da importância às expectativas das partes interessadas, que são todas as partes que influenciam ou são influenciadas pelo desempenho da organização. A comunicação com esses envolvidos pode acontecer por obrigatoriedades ou negociações, mas é de fundamental importância que suas necessidades sejam consideradas pela organização. Requisito 4.3. Determinando o escopo do sistema de gestão da qualidade. É necessário manter como informação documentada e, a partir de agora, poderá ser retirada qualquer seção que seja caracterizada como não aplicável pela organização, diferentemente da versão 2008, onde somente a seção 7 da norma poderia ter itens retirados. Atenção para esse item. É considerado não aplicável somente os requisitos que a organização não tem nenhuma probabilidade de executar. Situação: excluir o item auditoria interna, pois a empresa não tem auditores internos. Errado. A organização tem as opções de desenvolver auditores ou contratar auditoria externa para fazer tal trabalho. Situação: excluir o item propriedades do cliente, pois a empresa não possui propriedades do cliente na empresa. Correto: se a organização não tem posse de propriedades de clientes,
não é possível manter esse requisito. Requisito 4.4. Sistema de gestão da qualidade e seus processos. Para a organização promover a melhoria contínua de seu sistema de gestão da qualidade, se faz necessário identificar e controlar seus processos e interações. Para isso, é preciso que sejam estabelecidos os processos necessários para o negócio da empresa, bem como suas interações com os demais processos correlatos. A relação desses processos, como o processo X se relaciona com o processo Y, a forma de fazer as atividades, por exemplo, métodos, e as diretrizes aplicadas, critérios. O mapeamento e distribuição de todos os recursos para o apoio ao Sistema de Gestão da Qualidade, ou SGQ. Quem são os envolvidos na execução dos processos? Responsáveis, por exemplo, realizações das tarefas e autoridades, tomada de decisões. Os riscos e oportunidades envolvidas em cada atividade do escopo do Sistema de Gestão da Qualidade. A análise da eficácia nos métodos e critérios determinados. Formas para a melhoria dos processos e sustentabilidade do Sistema de Gestão da Qualidade. Para promover a eficácia da operação dos processos, fica mais claro que a organização deve estabelecer, de forma que achar necessária, as informações futuras, mantendo informações documentadas, como, por exemplo, POPs e instrução de trabalho, e também políticas da qualidade e também da própria empresa, referente a outros processos. Passadas, retendo as informações obtidas nos processos como forma de evidenciar para tomadas de decisões. Liderança. Agora eu vou fazer a análise dos requisitos aqui entre a norma da versão 2008 e a norma da versão 2015. Por exemplo, responsabilidade de direção. Na 2015, liderança, guiar, ensinar. Na 2008, comprometimento da direção. Na 2015, liderança e compromisso. Na 2008, política da qualidade. Na 2015, política, pois envolvendo toda a empresa. Na 2008, responsabilidade e autoridade. Na 2015, que vai pegar também a representante da direção, ficou papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais. Requisito 5.1. Liderança e comprometimento. Considerada como uma das partes mais complexas da nova versão, o requisito de liderança reforça conceitos aplicados para a alta direção das organizações e deixa explícita as suas responsabilidades com o sistema de gestão da qualidade. Se o sistema de gestão da qualidade funciona ou não, é a alta direção que deve prestar contas para os demais envolvidos da organização. Garantir que o texto da política seja flexível e de acordo com a estratégia da organização, sendo a política a base para atingir o objetivo da estratégia de negócio. Por exemplo, evitar políticas padrão. Pois, a partir da política bem elaborada, é possível determinar objetivos, por exemplo, apoiado ao contexto. Criar possibilidades de integração dos requisitos no negócio da organização, amparado por ferramentas de padronização de processos e melhoria contínua. Por exemplo, programa 5S, Lean Manufacturing, 6 Sigma e etc. Devendo ser monitorados em conjunto com o sistema de gestão da qualidade. Agregar os setores, por exemplo, áreas da organização, no mapeamento dos processos
identificando lacunas onde antes não eram considerados e também agora, criando a abordagem de risco em cada etapa mapeada. Disponibilizar os requisitos para a operação do sistema de gestão da qualidade. Por exemplo, infraestrutura, tempo, pessoas e etc. Fazer a liderança pelo bom exemplo em adquirir e desenvolver a importância do sistema de gestão, de forma a comprar e também vender a ideia para os demais colaboradores, estabelecendo a cultura da qualidade entre todos na empresa. Neste requisito, houve também a inserção da abordagem de risco e oportunidades para aumentar a satisfação do cliente. Requisito 5.2, política. Este item descreve de forma mais clara que a política deverá ser apropriada ao contexto e estratégia do negócio e deve estar disponível, inclusive, para as partes interessadas, de acordo com a necessidade. Requisito 5.3, papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais. A figura do RD, ou digamos, representante da direção, deixa de existir e a alta direção, por exemplo, ela passa a designar as responsabilidades e autoridades de acordo com as atribuições, bem como promover e comunicar a integridade do sistema de gestão por toda a organização. Requisito 6, planejamento. 2008, planejamento. 2015, planejamento. Na 2008, planejamento do sistema de gestão da qualidade. No requisito 6.1, também vai cobrir o requisito 8.5.3, ação preventiva, que teve essa mudança, ações para abordar riscos e oportunidades. E o requisito 6.2 da revisão 2015 vai cobrir objetivos da qualidade e generalidades, enquanto na 2015, objetivos da qualidade e planejamento para alcançá-los. No requisito 5.4.2, planejamento do sistema de gestão da qualidade, nesse caso na revisão 2008. E na revisão 2015, no requisito 6.3, teve essa mudança, planejamento das mudanças. Requisito 6.1, ações para abordar riscos e oportunidades. A partir do momento em que a organização identifica um risco, este deverá ser monitorado, a fim de alcançar os resultados definidos para o sistema de gestão da qualidade. Aumentar o efeito positivo, reduzir o efeito negativo e promover a melhoria. Essas tratativas devem estar de acordo com o impacto possível para aquele risco, ou seja, deverá ser determinada uma classificação para esses riscos. Com base nisso, determinar ações de acordo com a gravidade do risco, mais robustas para riscos mais potenciais e para os riscos com menor gravidade, ações mais simples, mas da mesma forma eficientes. Requisito 6.2, objetivos da qualidade e planejamento para alcançá-los. Devem ser atrelados à estratégia da empresa. A obrigatoriedade precisam ser documentados. Para melhor gestão desses objetivos, é aconselhado realizar um plano de ação no início do planejamento dos objetivos, pois somente dessa forma é possível determinar o que será feito, quais recursos são necessários, quem será responsável, quando será concluído e como os resultados serão avaliados, antes de implementar como objetivo. Após atingir esses objetivos, deve existir também o monitoramento do desempenho, da forma que a organização achar necessário. Requisito 6.3, planejamento de mudanças, aborda a necessidade
de um plano para alterações dos processos do SGQ, com base nas questões de qual a razão dessas mudanças e as possíveis consequências dessas alterações, como ficará a integridade da gestão da qualidade, quais são os recursos necessários e se estarão acessíveis as alterações dos responsáveis nessas mudanças. Agora analisando o item 7, tanto na 2008 como na 2015. Eu vou passar tudo aqui sobre a 2008 e você vai correlacionando também com a 2015. Gestão de recursos, apoio. Gestão de recursos, recursos. Generalidades, competência, treinamento e conscientização. Na 2015, olha só, competência para todos. Competência, treinamento e conscientização. Na 2015, conscientização. Comunicação interna, comunicação independente, que seja interna ou externa, tem que ter uma boa comunicação. Requisitos de documentação, informações documentadas. Requisito 7.1. Recursos. A organização deve prever os recursos necessários para a continuidade do sistema de gestão da qualidade e determinar interna e externamente como obter essas necessidades, sejam elas de equipamentos, pessoas ou outros recursos de apoio. É fundamental que o que foi determinado como recurso necessário seja de acordo ou esteja de acordo com a realidade da empresa, pois essa questão está mais especificada na ISO 9001, revisão 2015, e provavelmente será um item fortemente monitorado nas auditorias. O ambiente de trabalho deve estar de acordo para a operação dos processos, de modo em que não prejudique a conformidade do produto. Lembrando que esse item não trata de saúde e segurança, mas sim de qualidade do produto. Para os equipamentos de monitoramento e medição, passa a ser necessário também a avaliação de características como apropriado para a finalidade da tarefa, não somente o registro de calibração, como constava na ISO 9001, na revisão 2008. Uma cláusula nova é relacionada ao conhecimento organizacional, onde aborda as necessidades de se determinar, manter e disponibilizar o conhecimento necessário para as atividades, bem como realizar o monitoramento das necessidades e tendências de conhecimento, estratégias de captação do conhecimento, como documentos, atividades, outras partes assistidas e etc., devem ser aplicadas pela organização, conforme critérios oferecidos pela mesma. Requisito 7.2. Competência. Na ISO 9001, revisão 2008, era fundamental a comprovação de educação, treinamento, habilidades e experiência para comprovar a competência das pessoas que afetam a eficácia e o desempenho do sistema de gestão. Já para a nova versão, essa comprovação pode ser obtida através de educação, treinamento ou experiência apropriada. Outra questão a ser verificada agora é a subcompetência, ou seja, avaliar as necessidades competências para o cargo, no momento exigindo o necessário, evitando assim rotatividade devido à desmotivação do colaborador. Implementar a competência que resolve, não a competência que impressiona. Requisito 7.5. Informação documentada. A partir de agora, os itens documento e registros estão misturados e são tratados basicamente de duas formas: informações futuras e também informações passadas, que eu posso chamar de registro. Uma dica para essa interpretação é a seguinte:
Quando o requisito mencionar reter ou informação retida, caracteriza como um registro. Agora, quando o requisito mencionar manter ou informação mantida, aí caracteriza como um documento. A obrigatoriedade em manter o controle sobre a distribuição, preservação, controle de alterações e retenção dos mesmos continua inalterada, tanto para os documentos internos quanto os externos. Os 6 documentos obrigatórios da ISO 9001 revisão 2008, por exemplo, controle de documentos, controle de registro, ação corretiva, ação preventiva, auditoria interna e controle de produto não conforme, não são mais obrigatórios. Porém, o fato de não serem obrigatórios não quer dizer que a organização deve eliminá-los. Mas caso a opção seja em mantê-los, eles devem ter o mesmo tipo de controle dos demais documentos. Requisito 8. Operação. Revisão 2008 e revisão 2015. Na 2008, realização do produto. 2015, operação. Na outra, planejamento da realização do produto, planejamento e controles operacionais. Processos relacionados a clientes. Requisitos para produtos e serviços. Projeto e desenvolvimento. Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços. Processo de aquisição. Controle de processos, produtos e serviços providos externamente. Produção e prestação de serviço. Produção e provisão de serviço. Monitoramento e medição dos produtos. Liberação de produtos e serviços. Controle de produto não conforme. Controle de saídas não conformes. Requisito 8.4. Controle de processos, produtos e serviços providos externamente. Caracteriza os provedores externos e a necessidade de serem controlados e avaliados, retendo informação documentada, registros desses controles. E são eles: insumos e materiais de provedores externos que são incorporados aos produtos. Insumos e materiais não são incorporados aos produtos que não necessitam desse controle. Fornecedores que fazem envio direto dos produtos para os clientes da organização. Processos terceirizados. Calibração, logística e etc. Esse monitoramento, bem como os critérios para as avaliações, deve ser apresentado para os provedores externos, pois esse controle deve ser considerado um desenvolvimento desses provedores e não como um teste. Somente desta forma é possível criar um bom relacionamento entre as partes. Na ISO 9001 revisão 2008, esse item já existia, porém, não de forma tão explícita quanto na ISO 9001 revisão 2015. Requisito 8.5. Produção e provisão de serviço. Poucas alterações, apenas algumas mudanças de nomenclatura e definições mais claras sobre alguns aspectos. Opção D. Validação e revalidação periódica de produtos e serviços para os casos em que não é possível fazer o controle da qualidade antes da entrega do produto. Foi acrescentado em propriedade do cliente a propriedade proveniente de provedores externos, que da mesma forma que o primeiro deverá ser informado em caso de extravio na propriedade, devem ser retidas informações relacionadas a essas ocorrências. Para as atividades de pós-entrega, garantia, logística, reversa de embalagens e etc., ficou mais explícita a responsabilidade em atender a essas necessidades, independentemente de serem requisitos legais ou contratuais. As consequências indesejáveis atreladas a isso deverão ser consideradas e também cumpridas. As mudanças que podem afetar a conformidade com os requisitos deverão ser
controladas. Também retidas informações documentadas sobre os resultados de suas análises críticas, descrevendo os responsáveis que autorizam a mudança e demais ações envolvidas. Requisito 8.7. Controle de saídas não conforme. Alteração da palavra produto pela palavra saída, pois agora esse requisito passa a ter uma visão de processo, onde deverão ter suas saídas controladas. Isso facilita a identificação de falhas durante os processos, e não somente no produto final, podendo a organização agir imediatamente nas melhorias. Observação: avalie com seu organismo certificador se a cobrança será como controle de saída ou produto não conforme, pois este requisito poderá ter interpretações diferentes. Requisito 9. Avaliação de desempenho. Na revisão 2008 e na revisão 2015. Vamos lá. Na 2008, cláusula nova. Então, na 2015, criou avaliação de desempenho. 2008, medição, análise e melhoria. 2015, monitoramento, medição, análise e avaliação. 2008, auditoria interna. E na 2015, continua auditoria interna. 2008, análise crítica pela direção. E também na 2015, continua análise crítica pela direção. Requisito 9.2. Auditoria interna. Deverão ser levadas em consideração as mudanças que afetam a organização e os resultados de auditorias anteriores, como o aumento da frequência de auditoria em áreas mais críticas. Por exemplo, requisito 9.3. Análise crítica pela direção. As principais alterações nessa seção são as mudanças nas questões externas e internas para o sistema de gestão da qualidade, agregando a questão do contexto da organização. Devem ser acrescentadas as análises críticas, bem como as informações de retroalimentação ou feedback das partes interessadas. O desempenho de provedores externos, a suficiência dos recursos e a avaliação da eficácia para a gestão de riscos e oportunidades. Requisito 10. Melhoria. Na 2008 e na 2015. Medição. Na 2015, medição. Na 2008, melhoria contínua. Na 2015, generalidades. Na 2008, ação corretiva. Na 2015, não conformidade e ação corretiva. Na 2008, melhoria contínua. E na 2015, continua, melhoria ou melhoria contínua. Requisito 10.2. Não conformidade e ação corretiva aborda agora a mentalidade do risco e reforça a necessidade de reformulação do risco em caso de ocorrências de não conformidades. Importância e benefícios da implantação e também certificação da ISO 9001. A certificação ISO 9000 é uma norma internacional que trabalha a gestão da qualidade da organização, independente de seu ramo de atividade, setor ou tamanho. O foco das ações se concentra na satisfação do cliente usuário, do produto e também serviço. E chegando no final de mais uma aula, agora você vai fazer pesquisas para você aprender muito mais. Mas eu sei o tanto que você já aprendeu fazendo essa aula. Isso daí é muito bom, principalmente para você, que é esse aluno tão inteligente. E você também não pode deixar de baixar os seus arquivos para você estudar. E você pode deixar no seu celular, computador, tablet, entre outros dispositivos. Assim você vai estar aprendendo muito mais. Então, volte à aula quantas vezes você achar necessário. Assim, você vai assimilar melhor tudo que você aprendeu
e também se qualifique mais. Por exemplo, você fazer um curso de analista da qualidade, o curso de auditor interno ISO 9001 na revisão 2015, também 5S, ferramentas da qualidade, etc. Isso daí é essencial para você seguir em frente. É uma dica minha. Eu quero que você se qualifique muito mais. Eu quero ver você no topo, pois eu sei que você está crescendo. Eu já vi que você começou a crescer desde o momento que você fez a matrícula nesse curso. Você já deu um passo à frente daquele que ainda não fez nada. Mas você já está na frente. Isso daí que é muito bom. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço muito a você que se matriculou nesse curso. E muito obrigado mesmo. Tá ok? Eu vou deixando aquele forte abraço e nos vemos em breve. Até mais.